Olá, meu nome é Cássia, do sexto ano D. Vim fazer um trabalho de Geografia e História da professora Luzimar de Geografia e do professor Marcelo de História. A minha pesquisa é sobre Praga de Atenas. Então, no verão de 430 anos antes de Cristo, uma epidemia assolou a cidade grega de Atenas. O historiador Cídides, que sofreu a própria doença, descreveu como calores na cabeça e inflamação nos olhos, dores na garganta e na língua. A epidemia ocorreu ante o começo da Guerra Peloponeso entre Atenas e Esparta e afetou o exército ateniense. 25 a 30% da população morreu vítima da doença. Segundo o infectologista Stefan Vari, o que favoreceu as mortes foi a aglomeração das pessoas no Muro de Atena, por causa da guerra. Isso funcionou como um caldeirão para epidemia. Ele conta que a doença provocou a praga. Então, ele conta a doença que provocou a praga. Ficou por muitos anos sendo um mistério. Até que 5 anos, mais ou menos, uma cova com corpos dessa época foi descoberta. E dentro dos dentes dos cadáveres foi encontrado um material cinético da salmonela. Então, podemos presumir que o fim do mistério foi uma epidemia de Oxford e não o poder de Esparta que derrubou o Império Negro. Então, não foi o poder do Esparta que derrubou o Império Grego. Então é isso. Queria agradecer a professora de Geografia que me ajudou. Olá, sou Ana Beatriz Alves Lopes, do sexto ano D, e vim apresentar o trabalho de Geografia juntamente com História da professora Luzimar e o professor Marcelo. Então vamos lá. Eu tô aqui com o papel, então eu vou ler, tá bom? A peste de Atenas, a praga de Atenas ou a peste do Egito foi uma epidemia que ocorreu pela primeira vez em 430 anos antes de Cristo em Atenas, Grécia. Atenas é a maior capital e cidade do país continental europeu. Estimam-se que em 2019 existiam 10.790.000 habitantes. Poderia ter crescido esse número. Essa epidemia na Grécia não é nada comparada com a pandemia que estamos vivendo nos dias atuais. Apesar dos sintomas serem praticamente os mesmos, não atingiu apenas um país como a Grécia, e sim todo o mundo, causando a perda de várias vidas. Uma doença tão e quanto devastadora daquela época, que atualmente não apenas um país, mas sim colocando o mundo inteiro em alerta na esperança de produção e distribuição da vacina para a cura desse mal que distanciou todos de todos. Olá, professora, aqui é a Isabelle do sexto A. Oi, professora, aqui é a Mayara do sexto C. Segue as bonequinhas com o nome para não se confundir. Estamos aqui para falar sobre a praga de Atenas, que ocorreu lá para os anos de 429 a 326 a.C. E naquela época, Atenas estava em uma guerra muito grande com os espartanos.
E os atenienses deram a luta por vencido por causa do vírus estranho. E até os curandeiros daquela época fizeram suas rezas, suas orações, mas isso não adiantou em nada porque eles foram os primeiros a ser contaminados pelo vírus. E lá para os anos de 1924 e 1925, os historiadores fizeram umas escavações em volta de Atenas e encontraram uma vala. E nessa vala existia em torno de 240 ossos humanos, um em cima do outro. E os historiadores pegaram os dentes dos ossos para fazer uns estudos. E por dentro daqueles estudos, o resultado deu certamente no vírus estranho. E o nome desse vírus era Salmonella typhi. Essa bactéria causava uma enfermidade muito forte. Ela também é transmitida pela água contaminada. Então esse foi o vídeo. Tchau, professora! Tchau! Olá, meu nome é Tiffany, sou do 6º ano B e vim fazer um trabalho de geografia junto com o professor de história. Neste primeiro momento, nós vamos falar da epidemia de Atenas e vou apresentar para vocês somente a localização de onde nós estamos e onde fica Atenas. Atenas fica na Grécia. E eu vou contar a história da pandemia que surgiu em Atenas. A epidemia de Atenas houve entre 460 anos antes de Cristo e foi a pior epidemia de todos os tempos, comparado com o Covid-19. Atenas fica na Europa, e é a capital da Grécia. Nós moramos no continente americano. A gente mora no continente americano, que é no Brasil, e na capital de São Paulo, e moramos na zona norte de São Paulo. E agora vamos girar o mundo todo. Essa região que está em verde, onde está esse pontinho azul, é a América do Sul, onde nós moramos. Agora vamos para o nosso país, que é chamado de Brasil. Tem 26 estados e um deles chamado São Paulo, onde vivemos. E nosso trabalho não é aqui, e ele está muito longe do Brasil. O nosso trabalho está ligado no continente da Europa. Eu vou falar um pouco dele. No continente da Europa, temos vários países, inclusive um chamado Grécia, que é de onde está sendo a pesquisa. A Grécia até hoje é um país muito rico em cultura. A cultura grega é aquela que dá origem às palavras que nós falamos hoje. A Grécia também tem uma capital que é Atenas. E eu vou contar um pouquinho da história de Atenas. Atenas, em 460 anos antes de Cristo, guerreou contra uma outra cidade e estado chamado de Esparta. Sabe toda essa área aqui, ó, que tá escrito Kalamata? Foi onde que a guerra começou com a Grécia. Aqui temos um estado chamado Esparta. Aqui, ó.
Esparta guerreou contra Atenas e Atenas só perdeu essa guerra por causa de uma contaminação chamada tifo. E muitos povos que moravam lá morreram naquela época, fazendo que Atenas perdesse a guerra contra os espartas. Meu nome é Letícia, do sexto ano B. Estou fazendo um trabalho de geografia da professora Alzimar e de história do professor Marcelo, sobre a região do Peloponeso. O Peloponeso é uma extensa península montanhosa no sul da Grécia, com 21.439 km², unida ao continente pelo Istmo de Corinto. Como vocês podem perceber, o nosso trabalho é sobre a guerra de Peloponeso. Vou falar sobre os aspectos físicos e geográficos dessa região. O sul da Grécia é banhado pelo Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo separa dois continentes, que são a Europa, onde se localiza a Grécia, e o continente africano. A Grécia tem várias cidades e estados. Uma delas é Atenas e a outra é Esparta. Esparta fica no Peloponeso. A península é uma porção de terra cercada por água, menos por um lado, no qual possui uma ligação com o continente ou com outra terra. Istmo é uma estreita faixa de terra que liga a península ao continente ou a outra terra. Foi uma guerra de atritos, pois não havia tecnologia militar progredida. Entretanto, muitos soldados estavam doentes. Ambos os lados ganhavam batalhas, mas no final, Esparta tirou o poder de Atenas, tomando o controle da Grécia. Esse foi meu trabalho. Oi, eu sou a Letícia da Moral. Eu sou aluna do sexto ano B. A pandemia de Atenas foi uma doença que matou muita gente misteriosamente no ano de 430 a.C. Muita gente achou que era um vírus, mas a pandemia foi causada por uma bactéria. Estima-se que 5.000 pessoas morreram durante esse tempo. Durante um tempo, pesquisadores tentaram descobrir o que aconteceu. E o que aconteceu foi: pesquisadores da Universidade de Atenas encontraram cadáveres enterrados e decidiram estudá-los. E nas arcas dentárias, descobriram uma bactéria, a Salmonella typhi, que causa tifoide. Então, quem morreu de tifoide. E essa febre era transmitida por água e alimentos contaminados, ou pessoas que adquiriram a doença. Quando a quarentena acaba, ai, 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 as aulas vão retornar, ai, ai, ai. Vou correr atrás do tempo, minhas lições eu vou compartilhar. Quando a quarentena acaba, ai, 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 as aulas vão retornar, ai, ai, ai. Vou correr atrás do tempo, minhas lições eu vou compartilhar. Hoje a aula rendeu, tô de volta à realidade, ajoelho e agradeço a Deus. Eu só vou com a sua bondade, sinto o luto de quem sofreu. Foi difícil encarar a realidade, coronavírus interrompeu
Hoje que não é salvou foi a saudade.